Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Favarin. No vídeo de hoje vamos ver sobre a camada de enlace, as principais funções dessa camada, e no próximo vídeo a gente vai ver um dos principais protocolos, que é o protocolo Ethernet. Então nesse vídeo eu não vou usar slides, vou usar o próprio material da Cisco, do NetAcad, que vocês estão usando para estudar nesse momento. Então vamos lá, direto no material. Até temos os slides da Cisco aí à disposição dos instrutores, mas não é o mais adequado aí. Prefiro usar diretamente o material. Então vamos lá. Então só acessar aqui. Pronto. Então, quais são as funções da camada de enlace que a gente viu lá no começo do semestre, há um mês atrás praticamente? Então, basicamente são duas as principais funções dessa camada, que é fazer o enquadramento dos dados que vêm da camada de cima, certo? Então vamos pegar aqui, já usar aqui a figura. Então uma mensagem, ou a PDU, quando ela sai, a PDU de dados lá, que é a mensagem, né, sai lá da camada de aplicação, ela vai descendo pelas camadas até que chega na camada de enlace. Então quem entrega os dados, a PDU da camada para a camada de enlace, fazer o enquadramento, é a camada de rede. Então a camada de rede entrega para a camada de enlace o pacote. E a camada de enlace a gente viu que ela vai fazer o encapsulamento fazendo o quê? Acrescentando o cabeçalho da camada. Certo? Então a gente vai ver como é formado esse cabeçalho, como é formado de forma geral o cabeçalho da camada de enlace de dados. Quais informações que tem básicas, independente de protocolo. Tá ok? Uma outra função dessa camada é fazer o que se chama de controle de acesso ao meio físico, certo? Quando que então a camada de enlace pode pegar então esses dados aqui, após serem enquadrados, quando que pode começar a enviar os dados do meio físico? Então não é a qualquer momento, em princípio. Dependendo do tipo de meio físico, pode ser que tenha um controle de acesso mais rigoroso, menos rigoroso, então a gente vai ver nesse vídeo, certo? Então vamos, as duas principais funções são essas. Tem uma função também que é primordial e depende do protocolo, que é fazer a verificação de erros e alguns protocolos até a correção de erros. Quer dizer o quê? Se eu receber um quadro, certo? A camada de enlace verificar que teve erros nesse quadro, o que ele vai ser feito? Vai ser descartado, não tem por que entregar um quadro corrompido para a camada superior. Então, digamos que esse processo aqui, essa mensagem, foi enquadrado, veio no meio físico, e aqui no outro lado, chega na camada física, né, que não tem nesse desenho, e vem para enlace de dados. O enlace de dados, ao fazer o enquadramento, vai verificar se não teve erros. Tendo erros, ele não vai mandar para a camada de cima, que é a camada de rede. Certo? Então, há protocolos que também fazem a correção de erros, que a gente não vai abordar nesse vídeo, e na disciplina também não. Tá, pessoal? A parte de verificação de erros, que um dos protocolos que é usado, uma das técnicas usadas é a chamada de checksum, ou soma de verificação. A gente vai deixar para ver isso daí lá na camada de transporte, porque também é usado verificação de erros na camada de transporte. A gente vai ver o porquê que também é feita a verificação de erros lá, e lá a gente vai fazer o cálculo do checksum. Tá ok? Então vamos lá. A camada de enlace, então, o processo de fazer enquadramento, basicamente o que ela faz? O que tem de informação mais importante na camada de enlace? É o endereço físico de origem e de destino daquele enlace, certo? A gente vai ver que usando o protocolo Ethernet, que é o principal protocolo usado hoje em dia na camada de enlace, é o endereço chamado endereço MAC, que a gente já até comentou aí lá nas primeiras aulas desse semestre, certo? Então, a gente vai ver como que é formado esse endereço MAC lá no próximo vídeo, que a gente vai falar do protocolo Ethernet, mas basicamente, então, o cabeçalho da camada de enlace, que está chamado aqui cabeçalho L2, que é cabeçalho da Layer 2 ou da camada 2, é o endereço MAC de destino, o endereço de destino e de origem.
que é esse endereço físico? Normalmente, esse endereço físico é um endereço que está gravado na placa, na interface física mesmo, certo? Que foi gravado, então, pelo fabricante daquela interface de rede, certo? Então, temos endereço físico de origem e de destino, que estão no mesmo enlace de comunicação, tá ok? A camada de enlace, ela é formada, na verdade, por duas subcamadas, que é a camada LLC, que vem de Logical Link Control, e a camada MEC, que é Media Access Control, o controle de acesso ao meio físico, e o LLC, que é o Logical Link Control, é o controle lógico do enlace. Então, é essa camada aqui, LLC, que se liga à camada superior, e ela está diretamente ligada à camada superior. E por que tem essa subcamada? Independente do protocolo Ethernet, como está escrito aqui, e você vê lá do protocolo já da subdivisão em camadas, lá do modelo OSI, certo? Então, para que tem isso? Justamente para tornar o protocolo da camada superior, que é da camada de rede, que a gente vai ver que o principal protocolo que a gente usa, o protocolo IP, ele se tornar independente do meio físico aqui. Quer dizer o quê? Então, não importa se hoje a gente tem a fibra ótica padrão X e amanhã vai ter uma fibra ótica padrão mais novo, que o protocolo IP não precisa mudar. Ou ainda, a rede sem fio, a gente está falando hoje em Wi-Fi 6 já, que é o protocolo 802.11ax. A gente não precisa, vai surgir novos protocolos com certeza, não precisa mudar aqui em cima. Por quê? O que muda é só o meio físico, não precisa mudar o acesso ao meio. Então, o que vai mudar é o controle de acesso a esse meio. Então, e quem implementa esse controle de acesso a esse meio físico e cuida de colocar então um bit naquele meio físico quando colocar, é a subcamada MEC. Tá ok? Normalmente esse LLC normalmente é implementado no sistema operacional, certo? Do teu equipamento, do dispositivo. E a subcamada MEC é implementado na interface de comunicação. Porque a interface de comunicação que ela vai implementar como que o bit vai ser então como e quando ele vai ser sinalizado no meio físico. Tá ok? Então a gente vai ver no próximo vídeo que o protocolo Ethernet ele é dividido em dois protocolos. Duas famílias de protocolos que sempre são referenciados por números. Então na camada LLC é o protocolo I3E802.2, certo? Definido então pela I3E, que é um dos órgãos que padronizam protocolos da camada de enlace de dados, até que a gente já viu em aulas passadas. E a subcamada MEC, então, que é dependente do meio físico, para cada tipo de meio físico novo que vai surgindo, tecnologia de comunicação nova, vai tendo um novo padrão. Então, o 802.3 é o protocolo padrão para as redes cabeadas, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet e assim por diante. E as 802.11 é o nome padrão para as redes sem fio, conhecidas popularmente, ou o nome comercial, por Wi-Fi, certo? E dentro do 802.11 a gente tem as variações, que começam lá com A, B, G, N, padrão AC, e agora já estamos no padrão AX, que é o tal, que é chamado de Wi-Fi 6. E temos outros protocolos, por exemplo, o 802.15, e as variações, que é o nome comercial é o Bluetooth. Certo? Então a gente vai ver mais detalhes aí na camada quando falarmos do protocolo Ethernet. Então, quanto ao enquadramento, pessoal, eu vou já pular aqui o material, depois eu volto ali. Vamos ver o quadro. Então uma das funções é fazer o enquadramento dos dados que vem da camada superior, correto? Então, o que a camada de enlace de dados vai pegar a PDU que veio da camada superior, que é o pacote, vai encapsular, então no novo envelope, vamos chamar assim, e acrescentar duas coisas aqui, um cabeçalho e um trailer. Por quê? Quando os dados são enviados para o meio físico, são sinalizados, na verdade, uma sequência de zeros e uns. Então, se você capturar essa sequência de zeros e uns,
precisa ter um padrão para saber quando inicia um quadro e quando finaliza. Tá ok? É como se fosse um retrato, mas um quadro que você está emoldurando ele. Então você precisa saber aqui no caso quando que vai começar o quadro, que isso então é representado no cabeçalho, e quando termina o quadro, que é representado por um trailer, certo? Nesse trailer depende que normalmente tem uma sequência de bits padrão daquele protocolo e também algumas informações a mais. Por exemplo, pode ter no trailer ali a soma de verificação ou os dados para verificar se teve erros naquele quadro ou não. Então, quais são os campos que tem num quadro genérico? Assim, padrão. Então, vem os dados da camada superior, certo? E esses dados aqui é a PDU da camada superior, que é o pacote, como está aqui, certo? E, então, temos o cabeçalho. Quais são as informações do cabeçalho? Normalmente, tem alguns bits que indicam o início do quadro, então uma sequência de bits determinada pelo protocolo. E lá no final, no trailer, tem uma sequência de bits que delimitam um quadro, que diz, ó, termina um quadro aqui, então aqui diz que inicializa o quadro. Há também no cabeçalho informações de endereçamento, e isso depende do protocolo. Lá no protocolo Ethernet vai ser o endereço MAC de destino e o de origem, certo? Que a gente vai ver como que é formado esse endereço MAC, a gente já viu, mas a gente vai ver com mais calma hoje. Tem uma informação de tipo normalmente, não todos os protocolos, mas os mais usados atualmente têm informação de tipo que serve para quê? Para indicar que tipo de dados é esse pacote, certo? Então, qual o protocolo que está sendo usado aqui? Então, aqui vai estar informando, ó, o protocolo IP está sendo carregado aqui nesse campo de dados, certo? Esse bit de controle, ele depende de cada protocolo. Pode servir, por exemplo, para qualidade de serviço, que é para dar prioridade nos pacotes, certo? Para controle de fluxo, entre outras informações. Isso depende do protocolo. E no trailer, então, normalmente tem um campo para detecção de erros. Ele é usado para detectar erros. A gente vai ver um campo lá na camada de transporte, um campo, quando a gente usa o checksum, o que tem aqui, na verdade, é a soma de verificação. Mas lá na camada de transporte a gente vai ver com detalhes isso, certo? Vocês vão ver aqui, se forem ler, que tem o CRC, são outros protocolos de verificação de erros. Então vamos ver isso que a gente já viu na aula passada, mas até na prática a gente viu. Então qual é o endereço físico que é informado, então, nesse cabeçalho aqui? Como eu mostrei para vocês, então temos o cabeçalho que tem informação de endereço, normalmente de origem e destino. Mas qual é o endereço? O endereço físico. Mas como a gente está tratando de várias redes aqui, não apenas de uma rede, então o endereço físico é o endereço do enlace. Isso tem que estar claro para vocês, que é o endereço da interface de origem e a interface na outra ponta do fio. Claro, se aqui não for um fio, um cabo, vai ser o endereço da interface de rede sem fio lá do roteador de vocês, por exemplo, ou do outro equipamento, certo? Então, digamos que esse pacote aqui vai ser enquadrado pela camada de enlace num quadro, certo? Com destino final nesse equipamento aqui, nesse servidor. O endereço, então, IP, que é o endereço lá na camada 3, layer 3, vai ser o endereço IP desse equipamento aqui, da origem, desse sistema final, e o destino desse outro sistema final, que é esse servidor web. Então isso não muda, tá ok? Não muda enquanto o pacote está sendo transmitido pela rede. No entanto, o endereço físico, ele será sempre o endereço daquele enlace, até por diz o nome da camada de enlace. Ela cuida de controle de acesso ao meio físico daquele enlace. Cuida também do enquadramento, inserindo informações de endereçamento daquele enlace, certo? Então aqui vai ser o interface, o endereço físico da camada dessa interface de rede, e aqui da interface de rede desse roteador, se for no caso essa comunicação,
certo? Então, só vou continuar aqui. Então, seguindo essa mensagem, ela vai vir aqui para frente, certo? Vai continuar essa mensagem aqui. Vai para frente. Esse roteador, então, ele vai... Então, desencapsulou, quando ele recebeu o quadro, ele vai desencapsular o quadro, certo? Vai ler as informações daquele quadro, vai fazer a sua função da camada de enlace e vai mandar para frente, ele vai encapsular de novo um outro quadro. O que vai mudar nesse outro quadro? No mínimo, o endereço de destino e de origem, porque agora o endereço de origem é o endereço dessa outra interface e o de destino é dessa interface do roteador. Observem que esse roteador, no caso aqui, ele tem duas interfaces, uma para o lado esquerdo, o outro para o lado direito. Então aqui é o endereço da interface, está ligado a esse cabo aqui. E por fim, esse quadro vai ser encaminhado para frente, então do roteador até o host final, e o endereço físico vai ser o endereço que tiver nesse enlace. Tá ok? Então no processo de enquadramento, é isso que a camada de enlace vai fazendo. Conforme ela recebe um quadro da camada superior, certo? Ou da camada inferior, se estiver vindo pela rede, vai fazer o enquadramento e colocando as informações de endereço físico. Isso estiver vindo da camada superior. Se estiver vindo da camada inferior, que é da camada física, vai formar o quadro, né? Então vai pegar a sequência de zeros e uns, vai formar o quadro, vai processar a informação, e se tiver que mandar para a camada superior, por exemplo, camada 3, para a camada de rede, se for o caso, que é o caso do roteador, vai fazer o processo necessário, o roteador a gente vai ver o que ele faz aí na camada de rede, e vai voltar para a camada de enlace. Então ele vai encapsular de novo para mandar para a rede. Então o processo de encapsulamento, basicamente, é inserir as informações de origem e destino, e também a informação para fazer a verificação de erros. Tá ok, pessoal? Então agora eu pulei aqui então do enquadramento aqui, do jeito que está a ordem, não é uma forma que eu mais gosto, né? Então, o enquadramento é fazer isso, tá? E agora, a camada de enlace, ela também fornece o controle de acesso ao meio físico. Há duas formas de fazer esse controle de acesso ao meio físico. Uma, quando o ambiente ali, a topologia da rede, ela é um ambiente que a gente diz compartilhado, então se usa o controle de acesso ao meio fazendo como? Como está apresentado aqui, que é o controle de acesso ao meio físico com detecção de colisão, no caso das redes cabeadas. E controle de acesso ao meio físico tentando evitar colisão, que é o Collision Avoidance, quando são nas redes sem fio. Mas também é o controle de acesso ao meio físico, chamado de controlado. Aqui no material dessa versão aqui do CCNA não aborda sobre isso. São em redes mais antigas, mas ainda algumas estão em funcionamento, que é, por exemplo, a Token Ring, em que, deixa eu ver aqui, que não vou, deixa eu mostrar para vocês aqui, topologia. A gente já viu esse material aqui da topologia das redes, eu não vou mostrar para vocês. A gente já viu isso daqui. Deixa eu só mostrar aqui eu quero uma topologia em anel aqui para mostrar para vocês. Topologias lá. Está em anel, por exemplo. Então, controle de acesso ao meio físico, quando é baseado em contenção, chamado em contenção, controlado aí, como que funciona? Você tem um token, certo? O que é esse token? Na verdade, é uma mensagem que quem detém esse token, um mosquito entrou no meu olho, quem detém esse token aí, que pode transmitir mensagem naquele momento, certo? Então, digamos que esse token está com esse equipamento. Então, enquanto esse token, essa mensagem especial está com esse equipamento aqui, só ele transmite no meio físico, certo? Quando ele não tem, digamos, mais informações para transmitir, ele passa esse token para frente, que é uma mensagem especial. Então, quem tem o token pode transmitir. Mas, claro, para ter um acesso igualitário, e é assim que funcionam os algoritmos baseados em anel, controle de acesso baseado em contenção ou em token, esse token fica por um tempo determinado em cada estação. Não fica de eterno em uma estação
ou ainda enquanto a estação tem, o dispositivo final tem informação para transmitir. Fica por algum tempo, e esse tempo é igual para todos. Então esse token vai passando de dispositivo em dispositivo. Se o dispositivo não tem nada para transmitir, ele coloca de volta esse token na rede, pega e devolve para a rede, para que o próximo que tenha interesse em transmitir possa enviar os dados. Quando então a comunicação aí, o controle de acesso a meio físico é baseado em token aí, o que acontece? A gente tem um meio que a gente chama de determinístico. Por quê? A gente consegue estabelecer um limite máximo para que a informação seja transmitida. Se eu sei, digamos, que cada equipamento desses aqui pode ficar com o token por 1 segundo, então se a gente tem 8 equipamentos, a gente sabe que a cada 8 segundos vai ser a vez do equipamento ali para transmitir dados, certo? Eu sabendo quanto de informação que se consegue transmitir por segundo e o tamanho do dado que eu quero transmitir, eu posso calcular o pior caso. O que é o pior caso? Se essa máquina aqui quer transmitir na rede, o pior caso é quando todos da rede querem transmitir. Ou seja, o token vai passar para um dispositivo, ele vai usar o tempo dele para transmitir dados, depois passa o token pela rede, ele vai usar todo o tempo. Então, assim, no pior caso, após 8 segundos, na verdade, ele enviou os dados, passou o token para frente, então, se contar que depois de 7 segundos, ele vai ter de novo o acesso ao meio físico para transmitir dados. Então, basta ele fazer o quê? Sabe o tamanho de dados que quer ser enviado, qual o tamanho das informações a serem enviadas. Ele calcula, então, quanto de informação que transmite em 1 segundo, certo? E a partir disso, consegue se calcular qual é o tempo que vai demorar para enviar os dados no pior caso, certo? Então vamos baseado aqui, voltar ao que é o material que tem aqui na Cisco, o controle do material da Cisco, o controle de acesso ao meio físico. Deixa eu vir aqui, cadê? Aqui. Tá. Como o acesso ao meio físico, atualmente ele depende da topologia. O que é depender da topologia? Se o meio basicamente é aquele que está sendo usado, dependendo da topologia de rede que a gente já viu, que está nessa seção e eu não vou abordar, que a gente já viu anteriormente, se o meio físico, principalmente, ele é compartilhado ou não é compartilhado. Se o meio físico é compartilhado, principalmente hoje em dia o meio físico compartilhado, por exemplo, é o WAR, quando você usa a rede sem fio, o meio físico, estou falando que todo mundo tivesse ao alcance da minha voz, está compartilhando esse meio físico. Então, o controle de acesso é mais complicado. Diferente de quando eu tenho uma comunicação ponto a ponto. Tá? Ponto a ponto quando é só duas unidades que estão se comunicando. Vamos aproveitar então que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês um exemplo de uma topologia ponto a ponto. Então aqui, ó, eu poderia ter uma topologia aqui que pode ser, dependendo do equipamento, aqui do jeito que está aqui, poderia ser compartilhado ou não compartilhado, certo? Mas em termos práticos hoje em dia, se eu colocar um equipamento, até eu falei para vocês, um hub aqui no meio, que eu até coloquei para vocês, que o hub é como se fosse um T elétrico, que tudo que chegar numa porta então é alimentado nas outras, ou seja, a tensão que receber numa porta é colocada nas outras portas. Então esse meio físico é dito compartilhado. Por quê? Se eu colocar um sinal de 5 volts, todas as outras portas vão receber esse sinal de 5 volts. Ou seja, esse meio físico aqui, ele é compartilhado, certo? E aqui piora, né? Se eu mandar uma informação aqui, ela vai ser replicada aqui e vai para esse lado, se for usando o equipamento chamado de hub. Beleza? No entanto, se esse equipamento aqui fosse um switch aqui no meio, então o switch permite a gente criar uma comunicação como se fosse ponto a ponto. Ou seja, de um computador direto para o outro. Na verdade, é uma comunicação do computador até o switch e do switch até o outro computador. Então, são duas comunicações ponto a ponto. Onde que eu quero chegar? Então, se o meio físico ele é dedicado àquela comunicação, o controle de acesso é muito mais fácil. Certo? Por quê? São só dois equipamentos disputando para usar o meio físico.
Lembra ainda da comunicação que eu falei para vocês, half duplex e full duplex? Então, se a comunicação for half duplex, que está aqui na outra seção, quer dizer o quê? Que apenas um equipamento se comunica em cada momento naquela comunicação, certo? E na full duplex, que quando a gente tem um switch permite esse tipo de comunicação, a gente consegue ter comunicação nos dois sentidos ao mesmo tempo. É como se tivesse uma via para enviar informação e outra para receber. Em termos práticos, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um fio de cobre para enviar informação e outro fio para receber. Na verdade, eu tenho 8 fios num cabo de par trançado UTP tradicional, que a gente viu na camada anterior, na camada física. Então, a gente tem aí, usando aí, depende do padrão, 4 fios para enviar, 4 para receber. Ou seja, eu não preciso ter um controle de acesso ao meio físico. Se eu tenho um meio físico dedicado para mim, para enviar informação, quando eu precisar enviar informação, é só colocar os dados naquele meio físico. Diferente do meio compartilhado, que eu posso então ter aqui um meio compartilhado usando o cabo, tá? Que usando um hub, por exemplo, eu vou ter um meio compartilhado. E qual é o pior cenário que a gente pode ter para controlar os dados? Quando o meio físico é compartilhado, certo? E quanto mais compartilhado for, pior é. Por que pior é? Que mais chance de se ter colisão vai ter. O que é a chance de ter colisão? Pensando no mundo nosso, tem um grupo de pessoas é que duas falem ao mesmo tempo. Então, quanto mais pessoas tiver, a tendência de mais de duas pessoas falarem, ou mais de uma pessoa falar ao mesmo tempo, é muito maior. Ou pelo menos iniciar a comunicação. Beleza? Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês aqui, quando vocês forem ler. Então, o controle de acesso ao meio físico, como que ele funciona? Aqui não fala muita coisa do material da Cisco, mas basicamente é assim, usando o CSMA CD, que tem aqui em algum lugar, deixa eu só achar que eu já vi antes daqui, aqui, com o resto de controle de acesso ao meio físico, aqui, no 6. Que é o CSMA, que é padrão para os dois, é Carrier Sense Multiple Access, que é baseado em contenção, certo? Que é do meio compartilhado. Então, Carrier Sense Multiple Access, que funciona como? Como nós humanos faríamos. Antes de vocês falar, como vocês fazem? Falando com uma pessoa só, que seja, ou com um grupo de pessoas. Se ninguém está falando naquele momento, você vai expressar, vai falar naquele momento. Se tem alguém falando, você vai falar? Se for educado, você não vai falar. Então, para nós é instintivo, porque a gente está escutando, certo? Se ninguém está falando, a gente fala. Nas redes de computadores é a mesma coisa. Então, se faz o quê? Se sente a portadora, então escuta a portadora. Então, se fosse num cabo elétrico, de cobre, verifica lá, a interface de rede vai verificar se não está sendo transmitindo alguma tensão naquele meio físico. Se está transmitindo alguma tensão, por exemplo, quer dizer o quê? Que pode ter alguém transmitindo dados, ou podia ser só ruído também. Se está sendo detectado alguma coisa sendo transmitida, não se transmite nada, porque sabe-se que vai dar colisão, certo? Por quê? Se está ouvindo alguma coisa no meio físico e se colocar mais alguma informação, no meio físico de cobre, vai ser lido por os outros equipamentos naquele meio físico, uma tensão que não é o que você enviou e nem o que está correndo no meio físico, certo? Então, isso vai resultar numa colisão. Então, o que eu faço? O equipamento faz. Escuta o meio físico. Está sendo transmitido dados? Está escutando? Está sendo transmitido alguma coisa? Aguarda um tempo aleatório e volta a ouvir o meio físico de novo. Se está livre o meio físico, então transmite. Se está ocupado, aguarda um tempo aleatório e manda de novo. Certo? Isso é o Carrier Sense Multiple Access. Certo? Usado então em redes, topologias compartilhadas ou redes compartilhadas cujo meio de acesso é compartilhado. Então, no cabo, quando se usa hub, hoje em dia, né? Antigamente, quando se usava cabo coaxial, era compartilhado também. Beleza? Daí o que é o CD? Que é Collision Detection. Então, digamos que você ouve o meio físico, ele está livre de... não está sendo enviado nada,
E um outro equipamento no mesmo meio físico, houve também o meio físico naquele momento, ou instantes próximos, está livre, vai enviar dados. Então, um equipamento numa ponta, tá, que está na mesma rede, e o outro equipamento houve o meio físico no mesmo instante, ou no instante muito próximo, está livre o meio físico, os dois vão enviar a informação. Certo? Vai acontecer o quê? Vai ter a propagação do sinal no meio físico, e depois de um certo tempo, esses dois sinais vão se juntar, ou seja, vão colidir esses dois sinais. E esses equipamentos estão enviando dados ao meio físico, eles continuam ouvindo o meio físico, continuam sentindo o meio físico. Se ele mandou lá uma tensão de 5 volts, sempre vai ter que estar sendo medido os 5 volts. Se for uma outra coisa diferente disso, quer dizer o quê? Que teve uma colisão no meio do caminho. Certo? Se teve uma colisão, o que ele faz? Então, aguarde, a grosso modo, vai então parar de transmitir, não vai transmitir mais nada, certo? Vai aguardar um tempo aleatório e vai ouvir o meio físico de novo. Para quê? Para tentar usar o meio físico. E o processo começa tudo de novo. Certo, pessoal? A forma, grosso modo, é assim, de uma forma bem simplificada, é assim que funciona esse protocolo de controle de acesso ao meio físico. Tá ok? Então, se vocês forem ler aqui, recomendo que vocês leiam, clique aqui no botão para obter uma imagem de descrição do protocolo CSMA-CD em LANs internet baseadas que usam o Hub. Não é mais comum hoje em dia, certo? Usar Hub para as redes locais, mas existe. Então, naquelas que existiam, a camada de enlace vai funcionar dessa forma. E tem o baseado em contenção. Então, aqui tem uma animação para depois vocês olharem e tal, né? Deixar vocês olharem aí, depois com calma. Mas o baseado em contenção, como que funciona? O baseado em contenção não, baseado em evitar colisão, que é collision avoidance, que é nas redes sem fio. Por quê? As redes sem fio, quando o dispositivo transmissor ou radiotransmissor ele envia a informação, ele não fica ouvindo ao mesmo tempo. Normalmente o radiotransmissor ou ele está enviando ou ele está recebendo uma informação. Certo? Então o que acontece? Nas redes sem fio, se houve um meio físico, se ele está livre, posso transmitir. O princípio é isso. No entanto, normalmente numa rede sem fio a gente tem um papel aí que é o do repetidor, do access point, do ponto de acesso. E é esse equipamento aqui que controla quando cada host vai transmitir. Certo? Então, quando você vai transmitir, se está livre, então o dispositivo aqui vai, o access point vai permitir que você use o meio físico por um certo tempo e manda uma mensagem na rede para que todos escutem que o canal vai ser usado por um certo tempo, por um período, certo? Enquanto isso, esses dispositivos aqui não vão enviar informação. Até que ele está mostrando aqui, ó, veja que no quadro sem fio que o canal não está disponível por um período específico de tempo, portanto não posso enviar. Então foi enviado, o que a gente chama um beacon, ele manda uma mensagem via rede, falando para todo mundo, o canal está sendo ocupado, então aguarde por aquele tempo. Então quem pode enviar ou está recebendo, no caso o cara aqui está recebendo a informação, ele que está ocupando o meio físico naquele momento. Mas pode acontecer de um outro dispositivo acabar enviando dados no meio físico, porque às vezes não contou o tempo certo, mas porque o meio físico é muito denso, digamos, pode estar muito compartilhado, então pode haver uma colisão. Se tenta evitar, mas não se garante que não vai ter colisão. Então os meios sem fio são os meios mais complicados de enviar informação. O quadro, as informações que vão dentro do quadro Ethernet ali para as redes sem fio, são vários campos, justamente para controlar todos os aspectos aí da transmissão dos dados sem fio. Então, quanto mais confiável for o meio, mais tranquilo vai ser o enquadramento, o cabeçalho. Mas quanto mais inóspito, digamos, vamos chamar assim, o meio físico, mais vai ter informação no quadro. Tá?
A gente não vai entrar em detalhes nos campos do quadro das redes sem fio. Tá ok? Tem uma sessão só para isso depois, mas está fora do escopo da disciplina. Na disciplina de redes 2, vocês vão ver com mais detalhes sobre as redes sem fio. Tá ok, pessoal? Então, sobre a camada de rede, a camada de enlace, no que tange o conteúdo da disciplina, é isso daqui. Eu não abordei na mesma lógica que está aqui, porque eu acho interessante, primeiro, falar do quadro e depois falar do controle de acesso ao meio físico. Certo? E aqui você pode ver que também não tem sobre a verificação de erros, não fala em detalhes. Eu vou falar para vocês lá na camada de transporte. No material da Cisco também não fala sobre a verificação de erros, como que se faz. Mas eu vou explicar para vocês lá na camada de transporte. Então fica para vocês aí, depois estudarem, verificar o que vocês aprenderam de cada uma das sessões. Lembrando que as topologias eu já expliquei para vocês aí, lá no início da disciplina, certo? E para hoje, então, para esse vídeo, a gente finaliza por aqui. Próximo vídeo, então, será sobre o protocolo Ethernet, que é a camada, o módulo 7 aqui desse material. Então é isso, pessoal. Ficamos até o próximo vídeo. Até mais.